Amados, vamos lá, ó, Daniel, capítulo 9. E a gente parou ainda na oração. Estamos chegando aí nas 70 semanas de Daniel. No verso 9 vai dizer assim: O Senhor nosso Deus pertence à misericórdia, o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E ainda falando a respeito da oração, essa questão de orar e pedir o perdão. Neemias, capítulo 9, Neemias 9, o verso 17, Neemias 9, verso 17. E aí, quando voltaram do exílio, né, e Neemias vai fazer uma oração. O verso 17 ele diz lá: ó, recusaram ouvir-te e não te lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste, endurecer a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe com um propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. Porém, tu, ó Deus, perdoaste clementemente e misericordioso. Tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não nos desamparaste, ou os desamparaste. Salmo 130, o salmista também vai falar sobre a misericórdia de Deus. Salmos 130, verso 4. O salmista vai dizer assim, ó: contigo, porém, está o perdão para os que o temem. Então, a misericórdia de Deus, a gente já falou essa questão. A misericórdia é você e eu não temos aquilo que nós merecemos pelo nosso pecado, e Deus vem e trata com misericórdia. Não tem a ver com a graça, com o perdão. O perdão vem do Senhor, né? E a salvação vem do Senhor, independente de nós. Mas o perdão e a misericórdia, Deus está sempre, constantemente falando ao nosso coração. O Salmo 128, gostaria de ler também, Salmo 128, o verso 2, e aí ele tem uma promessa, né? Ah, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, em tudo te irá bem. Lembra que a gente falou sobre a maldição lá em Gênesis? Então, lá em Gênesis, depois que o homem pecou, porque que é a misericórdia? A misericórdia é isso, ó. Gênesis capítulo 3, o verso 18, e aí ele vai falar sobre Adão, né? O verso 17, Gênesis 3, verso 17. Porque a consequência do pecado era uma maldição. E aí, quando chega no verso 17, ele fala para Adão. E Adão diz: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e do pó tornaste. Então, o trabalho do homem seria fadiga debaixo do céu. Mas quando chega no Salmo 128, então esse seria o nosso pagamento pelo nosso erro. Mas, e aí ele volta no verso 2 do Salmo 128, do trabalho da tua mão comerás, feliz será em tudo, e tudo irá bem. Então, a misericórdia é essa. Deus mudou aquilo que ele estava, já era de para eu e você receber, mas Deus muda. O verso 10, ele fala, ó, e não obedeceram, volta lá, verso 10 de Daniel, e não obedeceres, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andar nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Então, Deus ensinava o povo.
Segundo Reis, segundo Reis, verso 17, segundo Reis, capítulo 17, verso 13, segundo Reis 17, verso 13, ele vai dizer assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai-vos do vosso mau caminho e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes se tornaram obstinados de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também a sua advertência com o que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não as imitasse. Maria vai com as outras aqui. Israel acabou se contaminando com o povo que morava ali, e aí Deus alertou, colocou os profetas e nada. A 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, e aí na saga de Saul, né, de 1 Samuel 15, 22. E aí Deus tinha alertado Saul para fazer, destruir as questões dos amalequitas, quando ele conquistou, matar lá tudo, os animais, pessoas, tudo. Mas aí Saul achou, sei lá, entendeu por bem deixar tudo e ainda bola uma mentira, falando, não, eu guardei melhor para Deus. Aí Deus dá uma dura nele, o verso 22 de 1 Samuel 15. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto se obedeça a sua palavra? Eis que oferecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Melhor do que aquilo que nós fazemos para os outros verem, é aquilo que nós fazemos quando ninguém vê. É isso que Deus quer nos ensinar. E é isso que os profetas falavam. Deus está falando para Saul, fala, olha, Saul, melhor do que você fazer toda uma pompa, uma festa e tudo, todo mundo, por que você não só obedece aquilo que Deus ensinou? O verso 11, voltando em Daniel, sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Não é uma questão assim, o rei pecou e eu não tive o que fazer. Meu chefe mandou fazer errado, eu não tive o que fazer. Ou, alguém mandou fazer, eu acabei fazendo. Desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ele. E aqui, uma coisa importante, Deuteronômio, capítulo 28. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 28, no Pentateuco aí. E Deuteronômio, o capítulo 28 inteiro de Deuteronômio, o que vai acontecer? Deus sobe no monte, dois montes, né? No Monte Moriá e no Monte Sinai, lá. E aí, o capítulo 28, no monte, tem a bênção, se ouvires a voz do Senhor, e aí tem uma maldição. Que maldição é essa que ele fala? A partir do verso 15, eu não vou ler tudo, porque vai do 15 até o 68. Mas assim, só o verso 15, para a gente, depois você pode ler. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
Então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na saída, e maldito será tu no campo, na cidade, e maldito será no campo. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, e assim por diante. Até 68 é maldição. Essas maldições foram levadas quando Jesus veio. Por isso que Jesus, Isaías vai falar, e Jesus levou sobre si todas as nossas pisaduras, todas as nossas maldições. Maldito aquele que foi pregado no madeiro. Então, quando Jesus veio e morreu na cruz, ele levou sobre si o jugo da lei sobre ele. E por um homem só entrou o pecado no mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, por um homem só nós fomos salvos. Então, todas essas maldições, hoje nós somos libertos pelo perdão de Jesus, pela misericórdia de Deus. Isso que nós deveríamos receber pelos nossos erros. Mas a misericórdia de Deus muda. O verso 12, voltando em Daniel, eu só não estou repetindo outros textos porque a gente já leu. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo do céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Ou seja, até antes, tudo que eles viveram não tinha acontecido. Ou seja, o resultado. Qual que era o resultado que a gente já viu? Todas essas maldições de Deuteronômio caíram sobre o povo de Israel. Isaías 44, verso 26, ele vai dizer, Isaías 44, verso 26, a 44, 26, que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Então, essa é a misericórdia de Deus. Mesmo depois de 70 anos, Deus voltou os olhos para Jerusalém e tornou a edificar a cidade, e tornou a ver o bem sobre este povo. Jeremias, que ele viveu no exílio, pré-exílio, e alguns entendem que até ele viu a construção do outro templo, o retorno, mas Jeremias, capítulo 44, o verso 2 ao verso 6, Jeremias vai dizer assim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, viste todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre toda a cidade de Judá. Eis que hoje são elas uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para irarem e no queimar incenso e servir outros deuses que eles nunca conheceram. Eles, vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes tenho enviado os meus servos, os profetas, para lhes dizer, não façais essas coisas abomináveis que eu aborreço. Então, mas eles não obedeceram. Ele continua. E aí, pois, derramou a indignação, verso 6. Zacarias 1, ainda um profeta menor, Zacarias capítulo 1, verso 6, ele vai dizer, contudo as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Sim, estes, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras. Assim ele nos fez. E então, tudo que os pais, aí Zacarias vai falar, não alcançou, e aí eles falaram, sim, mas nós, eles se arrependeram, depois de tudo que eles viram,
se arrependeu o povo, e aí Deus teve misericórdia. Parece que aquela geração, 70 anos de cativeiro, muitos morreram nesse cativeiro. 70 anos é muito tempo. Se em 40 anos de deserto morreu a geração inteira, em 70 anos, é, pouquíssimos, a saber, quase nenhum, com exceção de Daniel, ninguém sobrou ali desse cativeiro. E aí a geração nova que vai restaurar Jerusalém. Aí nós estamos falando de Esdras, Neemias, todo esse povo que Deus vai trazer de volta. E aí, esse, infelizmente, é o resultado. Voltando lá para o verso 13 agora, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Na oração de Daniel, ele viu tudo o que o povo de Israel fez, mas mesmo assim ele viu que mesmo no cativeiro, o povo não se cobriu de pano de saco, não chorava, não se lamentava. Alguns começaram a se lamentar, por isso que Jeremias vai escrever as lamentações de Jeremias. E aí começa a mudar a história desse povo. Jeremias, capítulo 31, abra sua Bíblia aí, Jeremias 31, verso 18. E aí, a palavra do Senhor, Jeremias 31, 18. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não dominado. Converte-me, e aí ele pede a mudança, né? Converte e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Então há uma mudança na oração aí dos povos, né? Em especial do povo de Efraim, que pedia a misericórdia de Deus sobre a vida deles. A Jó 36, o livro de Jó, capítulo 36, o verso 13, Jó 36, verso 13, ele vai dizer assim, ó, o verso 13 de Jó: os ímpios de coração amontou para si a ira, e agrilhosos por Deus, não clamam por socorro. Perde a vida na sua mocidade e morre entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, e aí Deus muda, ó, ao aflito, por meio da sua prisão e pela opressão, lhe abre os ouvidos. Assim, também procura tirar das falsas, das angústias, para o lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam, né, cheias de gordura. E aí ele vai continuando falando dessa questão de ouvir a voz de Deus e receber a bênção do Senhor. Isso era muito importante. Por quê? Porque eles viviam na lei da semeadura, ou seja, eu faço, eu recebo, eu faço, eu recebo, tanto para o bem como para o mal. O que muda na graça? Eu recebo algo que eu não merecia, que era a salvação, a graça de Deus, e eu não recebo aquilo que eu merecia, que entra a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida e o pagamento pelo nosso erro. Deus muda e o nosso coração muda pela graça, não pela dor. Aquela palavra que as pessoas às vezes usam, falam, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é reflexo da lei, isso é reflexo de uma tradição de dar e receber. Mas com Jesus, nós vamos para Jesus pelo amor, não pela dor. A graça de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, nos constrange a querer estar perto dele. Deus não ama que ninguém pereça. Deus não ama que ninguém sofra. O erro só atrapalha a vida.
mas a graça de Deus nos coloca no caminho, de novo nos trilhos, e possamos andar aí naquilo que Deus nos tem ensinado. O verso 15 ainda de Daniel, na verdade o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente, ou seja, né, de maneira maldosa, né, de maneira ruim, mesmo sabendo o ensino do Senhor. Deuteronômio, capítulo 5, voltando lá, Deuteronômio, capítulo 5, o verso 15, Deuteronômio 5, 15, ele vai dizer assim, ó, por que te lembrar, por que te lembrarás que foste servo da terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado, né? Falando para o povo ali que eles deveriam guardar um dia para honrar e glorificar Deus. Aí ele vai citar os 10 mandamentos nesse capítulo 5. Aí o verso, né, ainda, né, o capítulo 9 de Deuteronômio e o verso 10, 9 e 10 de Deuteronômio, deu-me o Senhor as duas tábuas da pedra, escritas com o dedo de Deus, e nela estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco, no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Então, assim, o que Daniel estava querendo mostrar aqui no verso 15? Né? Deus tirou o povo do Egito, mas eles sempre estavam olhando para lá. É como a mulher de Ló, que virou sal, olhou para Sodoma e Gomorra Sodoma e Gomorra com um coração triste, porque aquele mundo que ela vivia não ia existir mais. Né? Tem perdas que Deus nos permite que é para o nosso bem, não para o nosso mal. Deus tem um direcionamento sobre as nossas vidas, sempre. O verso 16, ainda de Daniel, o Senhor, segundo todas as suas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, de Jerusalém e do teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades que nossos pais se tornaram em Jerusalém, e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Então, Daniel, mesmo sabendo da justiça e que ele merecia aquilo que estava acontecendo, apesar de o pecado ter sido dos pais, ele pede a Deus uma mudança, ele pede a Deus a misericórdia. E aí, de novo, em Jeremias 32, pega a sua Bíblia aí, Jeremias 32, o verso 31 de Jeremias 32, ele vai dizer assim, ó, a verso 32, 31. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu removesse a minha presença, falando ali do juízo sobre Jerusalém. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocar a ira, ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram-se as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava e eles não deram ouvidos para receberem advertência. Então, Daniel sabia que era justo o que eles estavam vivendo, era justo, mas é que nós falamos, a misericórdia de Deus é algo que não pertence ao homem, pertence ao Senhor. O Salmo 87, versos 1 e 3, Salmos 87, o verso de 1 até o 3, o salmista vai dizer assim, ó,
Fundará por ele sobre os montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito a ti, ó cidade de Deus, Jerusalém. Deus ama essa cidade. Sempre quis o bem dela e daqueles que moram nela. Deus se agrada desse povo. E aí, continuando, Daniel, em sua oração, verso 17, ele diz assim, ó, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e o teu santuário assolado. Faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E aí, uma coisa interessante, né? Olha só, ele fala assim, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor. E aí parece que ele está orando a Jesus e falando, ó, honra aqui por amor do Senhor, Yahvé. Ele usa um trocadilho de palavras, ele usa aqui Elohim, agora pois Elohim, né, referindo a Jesus, e depois ele fala lá, o teu rosto por amor do Senhor, Yahvé, por amor de Deus, assim, supremo, né? É, Deus fala, não tinha por quem jurar, jurei por eu mesmo. Isso é muito tremendo, porque Deus, ele olha, né, a, a, a nossa situação e tem misericórdia dela. Lamentações, volta lá em Lamentações 5:18, Lamentações capítulo 5, o verso 18, né, de Lamentações, a Jeremias, ele chega no verso 18, ó, pelo monte Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converter-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então, olha só, não depende de quem quer ou de quem corre. Jeremias já entendia isso. E ele fala para Deus, Deus nos converte a ti, porque a gente não tem como. Renova os nossos dias como dantes, porque nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneiramente contra nós outros? E aí ele faz essa oração, né, Jeremias lamentando, e coloca diante de Deus essa situação. O Salmo 80 vai falar disso, entre outros salmos. O verso 18 de Jeremias, de Daniel, aliás, o verso 18 do capítulo 9 de Daniel, ele diz assim, ó, inclina, ó Deus, Deus meu, os teus ouvidos e ouve e abre os teus olhos. Olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Por que não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias? Não tinha o que discutir, não tinha o que reclamar de Deus, né? Isaías, capítulo 37, é, a, tanto Isaías, Ezequiel, né, Jeremias, vai falar da situação. Em Isaías 37, o verso 17, Isaías vai fazer essa oração a Deus. Ele fala, olha, inclina o Senhor, o teu ouvido, e ouve e abre, Senhor, os teus olhos, e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da sua terra e lançaram fogo aos deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira, pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. Ou seja, havia essa questão do Senhor. E o verso 19, e aí amanhã a gente entra na profecia,
O Senhor ouve, o Senhor perdoa. O Senhor atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Tremendo isso, né? Então, o Senhor ouve e o Senhor perdoa. Esse é o nosso Deus. Salmo 44, Salmo 77, vai falar sobre o perdão do Senhor. Todas as vezes que nós estamos olhando para a face do Senhor, Deus está disposto a nos perdoar. Amém? Amanhã, se Deus quiser, chegamos nas 70 semanas de Daniel. E aí, agora começa aí as profecias sendo reveladas. Ó Pai, eu quero agradecer pelo tempo que estivemos juntos, que o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia nos renovem todos os dias, como diz Isaías, e possamos ver, ó Deus, as bênçãos do Senhor por muitas gerações nas nossas famílias. No nome de Jesus, abençoe-nos nesse dia, para a glória tua. Amém, Senhor. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia.